Kanon e Meishu Sama, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 3, Reino Divino, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Miroro Nakahashi. Simpatia por Kanon. Frequentemente as pessoas, tanto de fora quanto adeptos, querem saber se para chegar ao nível de grande mestre, eu tive desde o início uma fé bastante fervorosa em Kanon. Já se tornou um hábito todos me fazerem essa pergunta. Maior surpresa lhes causo, porém, ao responder que eu não tinha fé alguma em Kanon, mas apenas lhe devotava uma simpatia muito especial pelo fato de apresentar feições serenas, aparência atraente e delicada, mostrando-se ao mesmo tempo uma figura pomposa, cheia de graça e perfeição. É sempre dessa forma que Kanon se apresenta, sendo também assim reverenciado nas várias tendências do budismo. Permanece, contudo, acima de todas elas, sem tomar nenhum partido. Eu me surpreendi bastante ao saber que o espírito de Kanon está constantemente ao meu lado e também pelo fato de, a partir dessas informações, inúmeros milagres terem começado a ocorrer na minha vida, todos eles relacionados a Kanon. À medida que o tempo adequado for chegando, anunciarei aos poucos tais manifestações prodigiosas. Uma dessas ocorrências extraordinárias, a mim relacionadas, foi o conhecimento de que sua essência de Kanon é Izunome no Kami. Fiquei sabendo também mais estas particularidades. Num determinado período, visando a salvação da humanidade, Izunome se manifestou camuflado em Kanzeon Bosatsu. Mais tarde, retornaria ao mundo divino para ocupar o seu trono original. Pelo fato de Kanon ter permanecido ao meu lado desde 1925, acompanhando-me de perto, comecei, a partir daí, a tomar conhecimento de diversas verdades sobre o presente, o passado e o futuro. Ele também me ordenava o cumprimento de alguns planos, sem explicar-me com detalhes o porquê de suas determinações. Dispunha então livremente do meu corpo para pôr em prática o trabalho de salvação da humanidade. Kanon ainda continua me utilizando como veículo para concretizar o plano de Deus. Por essa razão, posso afirmar que hoje sou um grande mestre, não pela minha fé em tão poderosa divindade, mas pelo fato de ser usado por ela como um instrumento em prol de um grande trabalho de ajuda a todos os meus semelhantes. Na verdade, sou um substituto de Kanon no mundo. Ele, entretanto, age como dono e senhor, dispõe de mim da maneira que melhor lhe aprouver, sem que eu tenha a liberdade de decidir sobre o que e como fazer. Simplesmente manifesta, através de mim, o poder de sua misteriosa sabedoria, sem obstáculos nem limites. Por isso, sob esse ponto de vista, eu não desfruto daquela autonomia segundo o conceito das pessoas comuns. Em compensação, usufruo plenamente da grande liberdade compartilhada apenas por aqueles que se submetem à inteira vontade de Deus. É um estado peculiar da minha alma, difícil de ser traduzido em palavras, e por isso a maioria das pessoas não tem capacidade nem para imaginar como esses fenômenos acontecem.
Outro aspecto muito particular da minha maneira de ser diz respeito a ações misteriosas que sempre marcaram o comportamento daqueles com missões especiais a desempenhar. Desde a antiguidade, é notório todos os iniciados e homens santos procurarem conservar escondidas, guardadas, somente para si mesmos, as várias ocorrências relacionadas às suas vidas. Com isso, pareciam dar a impressão de que, mantendo-se envoltos em mistério, seriam mais reverenciados pelos seguidores ou adeptos. Eu, porém, não cultivo tal hábito, e até suponho estar semelhante postura relacionada à era da noite. Nos dias atuais, o povo não aceita, mesmo em se tratando de assuntos de Deus ou de fé, nada que não seja pesquisado através de métodos de investigação científica. Para comprovar essa minha colocação, basta observar o seguinte: hoje está sendo muito difícil a líderes em geral ou a dirigentes da sociedade orientarem o povo somente através de formas sutis e misteriosas. Por esse motivo, eu digo que Canon levou em consideração a época atual e se adaptou, através de mim, a uma nova maneira de agir. Com respeito a essa nova postura de Canon, de acordo com o momento, sempre ocorrem durante o meu trabalho na obra divina fatos bem peculiares, dentre os quais um pode ser citado como exemplo. Há pouco tempo, havia alguém que declaradamente queria destruir nossa igreja. Tentou de várias maneiras atingir esse objetivo. Uma pessoa sempre me informava sobre tal intento, e eu não conseguia parar de rir. Na verdade, era um tolo querendo brigar com Canon. Estava demonstrando apenas uma absurda coragem sobre a qual não há palavras com que se possa tecer algum outro comentário. Considerando então o procedimento do nosso adversário como uma atitude de tamanha falta de bom senso, recomendei a quem me dava as informações que o deixasse agir livremente. Eu iria acompanhá-lo apenas como mero espectador. Com frequência, tenho recebido pessoas com as mais variadas tendências querendo usar a igreja para a satisfação pessoal de suas ambições, ou interpretando de maneira incorreta os ensinamentos e as minhas atitudes ou decisões. A causa da interferência de tantos mal intencionados deveu-se ao fato de a messiânica ter se propagado repentinamente, trazendo como consequência um certo tumulto interno, fenômeno inevitável em período de transição. Eu, porém, consigo viver no meio dessa agitação toda, mantendo o meu espírito tranquilo. Ao mesmo tempo, cultivo profunda curiosidade, querendo saber de que modo Canon irá pôr fim a tamanhas confusões. A gente não consegue. Não fica tranquilo. Alguém vem falar: ministro, tem uma pessoa falando muito mal aí da igreja. Eu já não fico tranquilo. Pelo menos na hora que a pessoa fala, aparece dentro de mim, aparece uma raiva, vontade de chamar a pessoa e tirar satisfação. Por que você está fazendo isso? Você está indo contra Deus, você está denegrindo a imagem, né, do templo Okami, falando que lá as pessoas não sei o quê, que a Ikebana é feia, que Canon é da era da noite, que a casa é velha, que o jardim não está bonito, que ninguém dedica direito.
na hora, quando a gente ouve isso, pelo menos eu, né? Me dá uma raiva. Nossa, vontade de estrangular quem fala isso. Aí passa 1 hora, 2 horas, eu penso, nem isso eu falo. Puxa vida, por que estou sentindo isso? Como eu sou burro. Como falta controle, né? Ou como falta ainda evolução da minha parte, ou como ainda tem a mácula, né? Na verdade, ainda a mácula, mas também uma proteção que eu sempre agradeço, de mesmo tendo raiva, não manifestar. Nem quando vem fazer esse tipo de fofoca para mim, eu não falo, essa pessoa, se eu pudesse, eu faria. Não, eu falo, já na hora eu falo, não, deixa. Tá eliminando nossas máculas. Isso eu falo. Mas o sentimento é outro. Não é de deixa, é a vontade de falar, não faça isso. Uma coisa é o que a gente faz de concreto, né? Às vezes vem uma vontade de fazer um mal para alguém, mas você, além de não fazer o mal, às vezes ainda consegue fazer um bem para a pessoa. Vai, faz oração pela pessoa, acaba fazendo oração, pedindo para Deus iluminar aquela pessoa, ter misericórdia daquela pessoa que está criando um karma enorme para ela mesma. Então, a gente não precisa se preocupar muito com o nosso sono, porque o nosso sono ele muda muito. Uma hora tá bom, uma hora não tá. É assim. O importante é o que a gente faz de concreto aqui no mundo material. Eu poderia pensar, eu vou quebrar a imagem. Mas ao invés disso, eu falei, nossa, me perdoe, veio essa vontade. Mas fui lá, limpei a imagem. Ofereci oração, prestei culto à divindade, agradeci a divindade, pedi perdão pelo meu sentimento, não é? Que não é de acordo. Pedi perdão pelas máculas que eu tenho, que me levam a sentir essas coisas, a ter esses pensamentos. Isso é importante. Reconhecer, não é? Se conhecer, se reconhecer, ou seja, saber como a gente é. Eu conheci uma senhora que ela tinha uma raiva, viu? Falava que ia fazer, que ia não sei o quê, chegava na hora fazia ao contrário. Ao contrário, não é? Convivi com essa pessoa a maior parte do tempo da minha vida. Né? Minha mãe, né? Minha mãe era assim. Ela falava, aí chegava na hora, ajudava, fazia um monte de coisa. Eu ficava olhando e falava, nossa, ela fala uma coisa, faz outra. O importante, não é que o que falou não causa problema. Você falando, né? Falando, não é bom. Mas o mais importante é o que fez de concreto, né? O que a gente concretizou na nossa vida. O tamanho do bem que você conseguiu fazer para alguém. Tudo isso é de suma importância, né, na obra divina. Um outro fato digno de nota foi eu ter percebido que Kanon mostra diversas formas como ficará a situação do mundo, quais transformações vão ocorrer na sociedade, qual o destino de cada pessoa, além de outras inúmeras ocorrências vindouras. Dentre essas muitas manifestações de Kanon, algumas podem ser publicadas, mas a respeito de muitas outras não posso falar
porque estão relacionadas a personalidades ilustres, os fenômenos naturais que abalarão o mundo e também ao destino das religiões até então existentes. Como serão acontecimentos profundos e marcantes, se forem revelados antecipadamente, poderão tornar-se motivo de interpretações erradas e causar, por isso, muita intranquilidade à população. Então, Meixo Sama era informado, né? Via, sabia, destino, né? Uma vez, uma senhora parente de Meixo Sama foi ver onde ele estava. Ele estava sozinho num aposento, chorando muito, chorando aquele choro sentido, magoado, batendo assim, chorando. Ela perguntou o que aconteceu. Por que você está assim? O que aconteceu? Ele falou, Deus mostrou, fim, como vai ser. Aí ele não aguentou. A gente tem uma tendência de achar, né, que vai demorar muito, daqui 1000, 10.000 anos. Data, Meixo Sama não falou, mas ele deu algumas dicas. Falou assim, uma das coisas é, quando estiver bem pertinho, purificação vai estar muito acelerada, muito forte, muito intensa, em todos os aspectos. Outra coisa é, o número de pessoas com a mente doente vai ser assim espantoso. Mesmo homossexualidade, ele falou que ia aumentar muito quando estivesse próximo do final. Cada um tem de perceber se isso já está acontecendo ou não. Não digo que chegou no ponto máximo. Eu acho que ainda tem caminho, chão, para atingir um ponto de máximo. Mas só que eu acho que esse ponto está muito perto. Outra coisa que Meixo Sama falava é que Deus está adiando esse dia. Já está. Se ele está adiando, é porque já era para ter acontecido. Mas ele adiando, com muita misericórdia, querendo salvar mais um, mais outro, mais um. Deus jogando corda, porque onde a gente está pisando vai desabar. Se você não ficar agarrado, você vai cair junto. Espírito cai no nível infernal profundo. Quem segurar na corda está salvo, porque você não precisa nem ele puxa você. É só agarrar, fica agarrado. A corda é ensinamento de Meixo Sama, prática do ensinamento, fazer o que está escrito. Última celebração e homenagem a antepassados do Templo Luz do Oriente, o reverendo Hiroki Nakahashi falou um pouco, né, sobre ensinamento, sobre
ele deu um exemplo assim de quando a gente está na escola, e aí tem matéria que a gente tem facilidade, né? Não precisa estudar muito. Mas tem outras que a gente está penando, né? Não está entendendo, não está conseguindo. O que tem que fazer? Se dedicar mais a essas que não está conseguindo, né? Aqui no Templo Okami, a maioria, né, dos membros tem uma facilidade grande de entender a lei da purificação, que é uma matéria muito difícil. Seria como cálculo de derivada integral. É difícil, né? Física avançada, química. É difícil entender mesmo. Mas Sama mesmo falava, essa é uma das mais difíceis. Mas às vezes aqui a gente vê a pessoa que a gente não consegue ir bem em outras matérias bem mais fáceis. Geografia, história, né? Às vezes até matemática básica não consegue. Coisa básica. Então é assim, cada um, meditar, parar, senta num lugar quieto, um lugar que não tenha ninguém, desliga tudo, desliga o celular, não é botar no mudo, porque você ainda vê ele vibrando, né? Ou a luzinha, você vai querer mexer, desliga tudo. Desliga a chave geral da sua casa, que é para não tocarem a campainha. Desliga tudo. Se puder, entra no meio do mato. Põe uns espantalhos, que é para nem o passarinho atrapalhar. E você pega um caderno, um papel. Pega o livro do ensinamento. Abre, né? Abre, aí você vai ler, aí você vai se perguntar, eu estou agindo como está escrito aqui? Eu estou seguindo o ensinamento? Eu estou me esforçando? Eu estou tentando pelo menos? Você com você mesmo, né? Seja sincero com você. Antes de a gente reclamar, eu tenho purificação. A gente tem que reclamar que a gente adquiriu nuvem, a gente mesmo fez, e outra, que a gente está mal na escola. Como o reverendo Hiroki falou no culto. Você só quer estudar aquilo que você já sabe. Não está ligando para as outras coisas. Não é? Às vezes até se vangloriando. O reverendo Nakahashi, Minoru, sobre remédio, medicamento, às vezes ele chamava atenção fortemente de alguns membros que tinha que fazia terrorismo com as pessoas. Porque aquilo que você consegue fazer, você acha que todo mundo consegue também. É interessante, né? A gente sabe alguma coisa, por exemplo, você sabe pegar o celular e fazer um Pix. Essa pessoa que não sabe. Mas como você sabe e acha muito fácil, você acha que todo mundo sabe. E que quem não consegue é um incompetente, que é burro, que é um ignorante. E a gente entra num pecado horroroso e vai totalmente contra Deus. Porque uma das principais coisas que ele fala é não julgar. Não julga.
Você não sabe, cada um sabe a sua história, não é? De vida. Dificuldade que teve. Imagina, dá para comparar uma pessoa que nasceu na miséria com uma que nasceu em berço esplêndido? E querer que achar que as duas tiveram as mesmas chances de estudar e de arrumar um bom trabalho? Um foi trabalhar para quem? Para o tráfico. O outro foi trabalhar onde? Na Faria Lima. Foi trabalhar na Suécia. Foi trabalhar na Espanha. Né? Fala várias línguas. O outro não sabe falar a língua mãe, não sabe falar português. Tudo errado. Aí você acha, quer condenar essa pessoa. Esse é pecado. Cristo já falava, né? Mais fácil passar um camelo. Cuidado, viu? A gente tem que cuidar. Mas não é cuidar se o outro faz, se o outro deixa de fazer. Porque você não tem nada a ver com o outro. É você. Eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu faço, não faço? Que sentimento que aparece sempre? Se conhecer, né? Conhece a ti mesmo. Famoso, né? Tá bom. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.